paz do Senhor Jesus. Mais uma vez vamos começar a dar continuidade ao estudo do princípio das dores. Hoje vamos estudar e meditar a respeito do próprio princípio que o Senhor Jesus havia falado. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, eu quero pedir que o Espírito Santo venha de encontro à sua necessidade, venha tocar dentro do seu coração. Quero pedir de todo o meu coração que a mão de Deus toque a sua vida e alcance você. Porque eu sei e tenho a consciência que só o poder de Deus poderá mudar a sua vida e a nossa casa poderá ser abençoada pela mão de Deus. Só Deus tem poder para isso. Amém? Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos, quero fazer uma oração, ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez, Senhor, oramos, suplicamos e clamamos ao Teu nome, Senhor Jesus. Por favor, Pai, venha de encontro à necessidade dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Tenha compaixão e misericórdia, Pai. Essa pessoa que se encontra tribulada, triste agora, Espírito Santo, toca, Senhor. Toca, Senhor, e remova as dores, as enfermidades, as inflamações, Senhor. Todo o sofrimento. Que a presença do Senhor venha invadir a cada coração, enchendo, Pai, os corações de paz, de força, de fé e de unção. Senhor Jesus, que o Senhor venha encher, Pai, esse coração da certeza que o Senhor tem poder para cumprir o que prometeu. Nós entregamos a direção, Senhor, a revelação desse estudo, Senhor, nas suas mãos, a respeito do princípio das dores, porque essas são as suas palavras, Senhor. Que as suas palavras venham de encontro ao teu povo, que os olhos espirituais de cada um de nós sejam abertos, Pai, e seja feita a tua santa vontade. Nós entregamos a direção, a revelação, abençoa a todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo agora, onde fala em Mateus, capítulo 24, no versículo 3, fala assim a respeito do princípio das dores. No Monte das Oliveiras, e achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário se acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? No primeiro estudo que nós estudamos, falou a respeito daquelas pessoas que falaram, ou falam, que é o Cristo, que é o Messias, que é o Senhor Jesus. Muitos falam que é o Cristo, outros falam que é a reencarnação de Cristo. Amém? Mas como essa palavra fala, que muitas pessoas virão em nome dele, e nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Amém? Eu separei 5 guerras que aconteceram. É claro que houve várias guerras, mas essas 5 mais importantes eu separei para falar para você, para mostrar para você que a palavra que o Senhor Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, ela está se cumprindo agora. Está se cumprindo agora. Não só de guerras que já aconteceram, mas rumores de guerras, rumores de guerras que ainda poderão acontecer. Amém? A primeira guerra, a quinta guerra, vamos começar pela quinta. A quinta fala assim, ó: a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no ano de 1944, foi até 1918. Morreram nessa guerra de 15 a 65 milhões de pessoas.
Amém? Essa guerra aconteceu por causa do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Sua esposa, de 28 anos, ela morreu. Amém? Ele morreu. Por causa de foi assassinado por um estudante servo. Nessa guerra, quem participou da guerra foi a Áustria, a Alemanha, a Itália, contra a Sérvia, a Rússia, a França e a Inglaterra. Participaram outros países. Amém? Mas eles não foram invadidos. Quem ganhou essa guerra quem ganhou a guerra foi a Sérvia, a Rússia, a França e a Inglaterra. A Primeira Guerra Mundial. Morreu nessa guerra cerca de 15 mil a 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas. A quarta guerra que aconteceu foi a rebelião de Taiping, na China, que aconteceu no ano de 1950 a 1864. Morreram nessa guerra cerca de 20 a 60 milhões de pessoas. Nessa guerra aconteceu porque um grupo cristão se rebelou contra o Império Chinês, que na época quem reinava era o Império de Qing. Os rebeldes que se rebelaram, eles foram derrotados pelo Império Qing. A terceira guerra, fala assim, a terceira guerra que vamos estudar é a Segunda Guerra do Congo, que aconteceu na África, que aconteceu no ano de 1988 a 2003. Recente essa guerra, 2003. Morreram nessa guerra cerca de 3.800 a 5 milhões e 400 milhões de pessoas. De 3 milhões e 800 a 5 milhões e 400 milhões de pessoas. 5 milhões e 400 mil pessoas. Amém? Muita gente. Por que aconteceu essa guerra? Os grupos rebeldes tentaram derrubar o governo de Congo. E participar dessa guerra 9 países africanos. E 20 grupos rebeldes. Em 2006 teve novas eleições. Mas ainda há conflitos de rebeldes paramilitares até o dia de hoje. Até o exército brasileiro foi mandado lá para o Congo para tentar, por causa da ONU. A ONU pediu para o Brasil ir lá. Amém? Até os dias de hoje tem rebeldes, tem guerra lá contra o governo de Congo. E hoje em dia, lá em Congo, na África, tem os reflexos da guerra. O que acontece hoje em dia lá em Congo, na África? Morrem cerca de 45 mil pessoas por dia lá. Ou melhor, por mês. 45 mil pessoas por mês. Por que morrem? Por causa das doenças. Da malária, da diarreia, da pneumonia, da desnutrição e por causa da fome também. Amém? Até os dias de hoje, lá no Congo, lá na África, tem os reflexos da guerra que ocorreu no ano de 1988 a 2003, mas até o dia de hoje tem reflexos, tem rebeldes que rebelam contra o governo lá do Congo. A segunda guerra amém? Estudamos a quinta, a quarta, a terceira, agora a segunda. É a Segunda Guerra Civil da Rússia, que aconteceu do ano 1918 a 1921. Morreram cerca de 5 a 9 milhões de pessoas. Por que aconteceu essa guerra? Houve a guerra dos rebeldes também. A guerra contra o exército branco e o grupo bolcheviques. O grupo bolcheviques comandava, na época, esse império russo, na Rússia. Esse exército branco se rebelou com esse grupo.
Nessa guerra que aconteceu de 1918 a 1921, muitas pessoas morreram de fome. Fala assim, ó, milhões de pessoas morreram de fome. O exército vermelho se apoderou dos grãos do interior da Rússia. Amém? E quem venceu essa guerra foi o exército vermelho. Por que o exército vermelho? O exército vermelho, ele governava na época, de 1918 a 1921. O exército branco e esse grupo bolchevique se rebelaram contra o exército. O que acontece? O exército vermelho, para manter as tropas dele se alimentando, ele se apoderava dos agricultores, entrava nos armazéns e pegava os grãos, o alimento para o exército dele. O que acontecia? Aquele povo, os agricultores, não tinham nada para comer e muitos morreram de fome. Morreram muitas pessoas de fome naquela época. Amém? Morreram nessa guerra, a guerra russa, de 5 a 9 milhões de pessoas. A primeira guerra, a guerra mais sangrenta que existiu, foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu do ano de 1939 a 1945. Morreram nessa guerra cerca de 40 a 72 milhões de pessoas. De 40 a 72 milhões de pessoas. Quem liderou essa guerra foi o alemão Adolf Hitler, que dizia que existia só uma raça. Amém? Ele queria governar o mundo e dizia que só essa raça poderia existir. O restante tinham que morrer todos. Essa guerra começou pela invasão dos alemães na Polônia, liderada por Hitler. Foi o começo da guerra. Quem participou dessa guerra? Os aliados. Quem foram os aliados? O Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Quem fazia parte do grupo de Hitler, que significava o grupo de eixo? A Alemanha, a Itália e o Japão faziam parte do exército dos aliados de Hitler. Teve vários massacres nessa guerra, como o massacre de Katyn, o massacre de Baby Earl, o lançamento da bomba atômica no Japão, Hiroshima e Nagasaki. No Holocausto contra os judeus, morreram cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus. É muita gente. Amém? Os estudiosos falam que morreram cerca de 1 milhão de crianças. Cerca de 2 milhões de mulheres. E cerca de 3 milhões de homens. Mas mais de 6 milhões de pessoas morreram no Holocausto contra os judeus. Amém? Como aconteceu o final? Com o suicídio de Hitler e sua esposa, Evan Braun. O fim da Segunda Guerra Mundial foi no dia 2 de setembro de 1945, com a vitória dos países aliados, que eram o Reino Unido, a França, a União Soviética, os Estados Unidos. Amém? Você viu que o Senhor Jesus falou em Apocalipse, capítulo 24, versículo 6, a respeito de guerras e rumores de guerras. E nos dias atuais, nós temos ouvido falar de muitas guerras. Amém? Nós ouvimos falar que a Coreia do Norte tem desenvolvido bombas nucleares. Amém? A Rússia. A última rebelião agora que a notícia noticiou foi lá na China, em Taipim. Muitas pessoas estão morrendo. Amém? Muitas pessoas estão morrendo. Muitos países também estão culpando a China, acusando de que criado esse vírus, Covid, em laboratório. Nós ouvimos falar em muitas guerras e rumores de guerras. Fora as guerras que eu já falei para você aqui a respeito dessas 5 guerras. Amém? Mas o que é mais importante? Nós que conhecemos a palavra e conhecemos a Deus, o mais importante é nós permanecermos firmes na presença de Jesus.
Muitas coisas vão acontecer ainda. Amém? A respeito de guerra, se rumor de guerra, nós vamos falar a respeito de tudo isso. E tudo que o Senhor Jesus falou tem acontecido. Tem acontecido. A qualquer momento o anticristo pode aparecer. E há rumores que o anticristo está às portas, com o que estão noticiando a respeito de um só governo da nova ordem mundial. Haverá um só líder, haverá só uma moeda, haverá só um governo. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus com um coração limpo, com um coração puro, com um coração cheio do azeite do Espírito Santo. Amém? O próximo estudo que nós vamos ler é Mateus 24, 7. Fala assim, ó. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A próxima estudo que nós vamos ler, vamos falar a respeito da fome. A fome no mundo, a fome no Brasil, principalmente agora que tem acontecido essa pandemia, a pandemia do Covid-19. Muitas pessoas têm morrido de fome. E nós vamos estudar a respeito desse princípio das dores, a respeito da fome. Diga a glória a Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora. Eu quero pedir de todo o meu coração que o Espírito Santo venha de encontro à sua necessidade e venha encher o coração de paz. Pega um copo com água aí. Pega um copo com água. Eu vou pedir de todo o meu coração que essa água seja consagrada, ungida e abençoada com unção e poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus da aliança. Senhor Jesus, te agradecemos, o Senhor, por tudo, porque o Senhor tem sido o nosso ajudador. Te pedimos, Senhor, enche o coração do teu povo, do teu espírito, de paz, de força, de fé, de unção. Derrama sobre a vida do teu povo a unção, poder do teu espírito, Pai. Senhor, abençoa a vida do teu povo, a família, dá ordem aos anjos com espada desembanhada, Senhor. Venha guardar a vida, a família do povo do mal. Guarda de toda a pandemia de Satanás. Guarda de todo o princípio das dores. Senhor, tem misericórdia e compaixão da vida do teu povo e da família de todos. Espírito Santo, consagra essa água, Pai. Senhor Jesus, quem beber dessa água, beba do refrigério da água e beba da força que vem dos céus. Nós consagramos e apresentamos a Ti, Senhor. Que tudo seja consagrado a Ti, ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Amém. Todos bebam da água. Amém. Graças a Deus. O próximo estudo que vamos fazer então será a respeito da fome. A fome no mundo, a fome no Brasil. É muito triste. Mas infelizmente isso tem a acontecer para que as profecias se cumpram. Deus abençoe a todos. Fique na fé, na paz de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente e toda a sua família também. Deus abençoe.